Então, como que a gente faz essa montagem aqui da equação para fazer o cálculo do y estimado? Ora, eu quero saber o valor de y, né? E esse aqui é o meu valor de x. Então, basta eu fazer aqui, ó, igual 2,1606 vezes. Qual é o meu valor de x? É esse aqui agora, que é o A13, que é o meu valor de 6. Menos 0,985. Do Enter. Olha lá. Deixo com uma casa decimal, assim como as medidas observadas aqui em cima. Arrasto. Para o tempo de 6 minutos, que está aqui, ó, entre 5 e 8, a quantidade estimada é 12. Maior que 9, menor que 16. Está de acordo. O valor de 13 deu 27,1. 13 está aqui, ó, entre 12 e 14. Maior que 25, menor que 28. Está ótimo o valor aqui. Se eu quisesse, por exemplo, 11, 9, 4, 4,5, 7,8, 9,4, qualquer valor, basta eu pegar isso aqui agora, ó, e puxar. Eu vou estimando, então, os meus valores de quantidade hidrolisada. Tá? É assim que é feito no laboratório, quando se deseja, por exemplo, definir valores a serem quantificados em amostra a partir de uma curva padrão. Então, por exemplo, vou dosar lá num tecido lá a quantidade de cálcio. Aí o meu método de quantificação de cálcio no tecido, num fluido, por exemplo, no sangue. O meu método de quantificação de cálcio utiliza uma curva padrão de quantidade de cálcio versus, por exemplo, absorvância no espectrofotômetro. Aí eu pego lá a minha amostra de sangue, faço o tratamento e faço a leitura da absorvância. Cheguei no valor da absorvância, jogo na equação da correlação, tenho o meu valor de concentração. Tá? Então é feito normalmente assim, por curvas padrões. E por último, ele pede para estimar calcule o erro de estimação para cada valor de x. Como que se calcula esse erro? O erro, ele é uma estimativa da subtração do valor observado menos o valor determinado pela equação. Então, eu pego esses valores aqui, ó, que foram observados, e coloco aqui debaixo. E arrasto aqui a equação. Então, olha só. Pela equação da reta, o valor de quantidade hidrolisada para 2 minutos seria 3,3. Mas o valor observado foi 3,5. Para o valor de 3 minutos, foi 5,5, determinado pela reta. O observado foi 5,7. E assim sucessivamente. O que eu posso fazer? Posso pegar esses valores, trazer eles para cá, ó. Desculpa. Se eu colar normal, ele vai vir com a fórmula junto aqui, ó. Ele vai atribuir essa fórmula ao valor aqui. Então, eu tenho que colar isso somente números. Colar especial. Vem aqui, clico com o botão direito, só números. Aí ele traz só os números. Esse valor, então, é da quantidade
estimada. O erro, ele é calculado a partir, então, da diferença do observado menos o estimado. Basta eu selecionar o valor observado menos a célula do valor estimado. Aí eu puxo aqui, eu tenho o erro para cada valor estimado, eu tenho o erro em relação ao que realmente foi observado. Esse erro é a medida da distância do ponto até a reta. Então, olha só, o maior erro aqui observado foi associado ao ponto de 10 minutos. 1,3 negativo. Significa que ele está abaixo da minha reta. Olha ele aqui, ó, 10 minutos. Ele está 1,3 mols por litro menor do que o valor que deveria ser pela reta. Tá vendo? Outro que está abaixo aqui, ó, é o 14. Menos 1,1. Esse aqui, o último, 1,2. Positivo. 1,2 pontos, mols por litro acima do valor estimado pela reta. Então, esses são os parâmetros ideais para se avaliar uma regressão linear, a partir de uma correlação entre os dados. Tá? Bom, vamos para o último, então. A tabela abaixo representa os preços médios das ações e títulos divulgados pela Bolsa de Nova York, entre 50 e 59. Calcule o coeficiente de correlação de Pearson e interprete o resultado. Determine a reta de regressão que explica os títulos divulgados em função do preço médio das ações. Calcule o coeficiente de determinação do modelo. Qual o número de títulos divulgado para um preço médio de ação de 45 e para um preço médio de 50? Então, vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Deixa eu ver se tem ele pronto por aqui. Está aqui, ó. Então, esses são os meus dados. Ações, título e o ano. Né? Ele quer que a gente calcule o coeficiente de correlação de Pearson e interprete o resultado. Como que eu faço para calcular o coeficiente de correlação de Pearson? Uso uma fórmula matemática. Venho aqui, seleciono a célula onde eu quero que apareça o resultado, dou Enter, vou aqui, ó, em Fórmulas, vejo aqui Fórmulas, se tem estatística, não está aqui, então eu venho aqui, Inserir função, vou em Categoria de Estatística e procuro pela função Correl. Olha ela aqui, ó. Retomo o coeficiente de correlação entre os dois conjuntos de dados. Ok. Pede para selecionar a matriz 1, eixo X. Pede para correlacionar a matriz 2, eixo Y. Dou Enter. Está lá. Menos 0,4561. Interprete o resultado. Correlação negativa, inversamente proporcional.
valores médios em torno de 0,5, menos 0,5, correlação moderada. Vamos ver se isso é visualmente verdadeiro? Seleciono os valores de x, aperto Ctrl, seleciono os valores de y. Venho aqui inserir função, gráfico de dispersão. Olha lá. Dispersão XY. Não está no Excel? E agora? Foi? Ótimo, desculpe então. Então vamos lá. Eu coloquei aqui os valores de x e de y, que são os valores que estavam na minha tabela. Para calcular o coeficiente de correlação, que é o que a letra A está me pedindo, ó, calcule o coeficiente de correlação de Pearson. Para calcular o coeficiente de correlação de Pearson, o que eu fiz? Selecionei uma célula onde eu quero que apareça o resultado. Faço igual. Venho aqui em fórmulas. Procuro por fórmulas estatísticas. Não está aqui. Venho inserir função. Seleciono a categoria estatística. Já está selecionado aqui, ó. Procuro por correlação. Está aqui, ó. Correl. Dou OK. Seleciono a categoria do X. Seleciono a categoria do Y. Dou Enter. Desculpa. Primeiro a do X. Depois a do Y. Tá lá. Menos 0,4561. Coeficiente negativo. Qual que é o significado disso? Significa, pessoal, que há uma correlação, porém uma correlação inversa, negativa, né? E com o valor próximo de menos 0,5. Que é um valor de correlação moderada. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico para ver se isso é verdade? Como que eu monto o gráfico de dispersão? Clico com o botão direito e arrasto para os valores de x. Seleciono Ctrl, clico com o botão direito e arrasto para os valores de y. Agora eu venho aqui, ó, inserir gráficos. Procuro por dispersão. Dispersão por pontos. Está pronto o gráfico de dispersão. Olha só. Visualmente, é uma correlação significativa? Vários pontos espaçados. Não demonstra ser uma correlação forte. Correlação moderada para fraca. Tá? Determina a regressão que explica os títulos divulgados em função do preço. Eu venho aqui em qualquer um desses pontos com o botão direito. Adicionar linha de tendência. Ele me sugere linear. Ok. Vou pedir ele para adicionar a equação da reta e o valor do coeficiente de determinação. Tá lá. Olha que coeficiente baixíssimo. 0,2. 20,8% dos dados são explicados por isso aqui. Bem baixo. E essa é a minha equação. Então, determine a reta da regressão que explica os títulos. É essa reta aqui. Ó. Y é do tipo menos 0,2047x mais 106,73. E o coeficiente de correlação é 0,208, ou 0,2080.
Bom, agora ele me pede para calcular o número de títulos divulgados para um preço médio de ação de 45 e para um preço médio de 50. Mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, esses valores de 45 e de 50 é o valor de ação, o valor de X. Posso simplesmente substituir aqui no valor de X e achar o valor. Ou eu venho aqui, ó, e monto uma nova tabela. Ações para títulos agora estimados. A ação que eu quero o valor é 45 e 50. Olha lá. Bom, como eu quero achar o valor de Y usando essa equação, a minha célula vai ser o valor de Y. Eu venho e dou igual aqui, ó, e repito esses valores e substituo o X. Então, menos 0,247 vezes, qual que é o valor de X que eu quero saber agora? 45. Mais 106,73. Tá lá, ó. 97,5185. Vou arredondar para duas casas, como está aqui em cima. Arrasto. Olha aqui. 45 está bem próximo aqui, ó, de 43, ó. Só que é maior do que 43. Quanto maior o número de ações, menor o título. Então, 45 é maior do que 43. O título reduziu, mas não reduziu de forma significativa. Tá? 50 está bem próximo aqui, ó, de 49,12. 50 aumentou, 49 para 50, mas o título também aumentou. E a equação e o gráfico me diz que é o contrário. Se eu aumento a ação, o título tinha que diminuir. Então, esse valor aqui de 50, por exemplo, já é um valor que não é explicado pela equação. Está dentro desses 80,10,20% que não são explicados. Tá? Então, trata-se de uma regressão linear com baixo valor de correlação e com uma equação matemática que explica um percentual muito baixo dos pontos a serem estimados. O ideal, pessoal, é que quando a gente trabalha com correlação, é que esse valor de R ao quadrado aqui fique acima de 0,97. Então, 0,97, 0,1, 0,98, 0,99. E uma excelente curva padrão fica com 0,99. Pelo menos duas casas depois da vírgula com 9. Que aí seria 99% dos valores associados a essa equação matemática. Tá certo? Bom, para fechar, exercício 5. Considere um experimento em que se analisa a octanagem da gasolina em função da adição de um novo aditivo. Para isso foram realizados ensaios com os percentuais de 1, 2, 3, 4, 5, 6% do aditivo X. Os resultados são mostrados no gráfico de dispersão. Olha lá. X vezes Y. Existe uma relação linear entre a adição do novo aditivo e a octanagem da gasolina? Qual o grau dessa relação? Ora, existe. Né? À medida que aumenta o percentual de aditivo, aumenta também a octanagem. A octanagem é uma medida de pureza e de combustão da gasolina. Quanto mais octanos tiverem a gasolina, quanto maior for a sua octanagem, mais energética será a sua queima.
mais energia ela irá produzir quando queimada, quando sofrer combustão, né? Qual é o grau dessa relação? Olha aqui, ó, se a gente observar, os pontos estão muito bem alinhados. Então eu chutaria aqui que é uma relação forte entre o aditivo e o grau de octanagem. Por que chutaria? Porque o ideal é adicionar a linha de tendência e observar o R ao quadrado. Então é isso que nós vamos fazer, vamos determinar isso aqui. Mesmo princípio, então. Vou pegar aqui, eu vou para o Excel. Vamos lá para o Excel. Então, lá no Excel, eu vou ter que montar X e Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80,5, 81,6, 82,1, 83,7, 83,9, 85. Tá lá. Gráfico de dispersão. Seleciono X, dou Ctrl, seleciono Y, inserir, gráfico, dispersão. Tá lá os pontinhos. Vem aqui, inserir linha de tendência. Equação e R. Tá lá. O meu R ao quadrado 0,8975. É forte, mas não é tão forte assim, tá? Vou até conferir esses valores aqui. Oitenta vírgula cinco, 81,6, 82,1, 83,7, 83,9, 85. Tá certo. Qual que é o ponto que mais atrapalhou essa correlação aqui? Esse ponto aqui, ó, que é o de 4%. Se a gente eliminar ele aqui, ó, já sobe para 97. Né? Esse outro ponto aqui também, ó, não foi legal, não. Se a gente eliminar ele aqui, ó, vai para 99. Pessoal, então é só eu ir eliminando os pontos, então, até chegar no R que eu quero. Não, não posso fazer isso, né? Eu só estou eliminando aqui para mostrar a vocês. Eu posso até eliminar alguns pontos, desde que eu tenha mais números, ou mais pontos observados nesse intervalo. Uma regressão linear, inicialmente, ela precisa de no mínimo 5 pontos, tá? Eu poderia até eliminar esse aqui, ó, que está me prejudicando mais, porque eu vou continuar com 5 pontos. Mas essa é a quantidade mínima. O ideal é que eu faça com mais pontos, então. Tá? Então, determine a reta da regressão, que explica a octanagem da gasolina em função da adição do novo aditivo. Calcule o coeficiente, já foi feito. E se adicionarmos 5,5% do aditivo, qual o índice de octanagem esperado?
Então, é aquele mesmo esquema. Eu faço aqui uma nova tabela, agora com o meu y estimado. Se a minha equação é essa aqui, ó, basta eu... Qual que é o valor do x agora que eu quero? 5,5%. Vem aqui, igual 0,8538 vezes x mais 79669. Tá lá. 84,4 de octanagem. Então, se adicionarmos 5,5, 5,5 está aqui, ó, entre 5 e 6. É maior que 83,9 e menor do que 85. Está correto. Então, o índice de octanagem para 5,5 é 84,4. Tá certo? Pessoal, então, sempre quando a gente fala de correlação, nós estabelecemos, então, relações entre variáveis qualitativas. Tá? O coeficiente de correlação é utilizado para estimar o grau da correlação, se é fraco, forte ou moderado. Positivo, diretamente proporcional. Negativo, inversamente proporcional. E a regressão é a expressão matemática que explica essa correlação. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Tudo bem com isso? Tudo certo? Bom, vamos dar um intervalinho aí de uns 10 minutinhos, que aí eu vou voltar com uma introduçãozinha à probabilidade para a gente continuar na próxima aula com os testes de distribuição e testes de hipótese. Tá? Então vamos dar uma pausa aí de 10 minutos, voltamos 8h12, só para dar uma ida no banheiro, tomar uma água, e eu falo com vocês então de probabilidade. Beleza?